O primeiro assunto, Rose, que a gente pode tratar, acredito eu que seja a questão do Vale do Javari, ainda trazendo atualizações em relação a este tema. Nós tivemos uma manifestação no Senado, a gente trouxe aqui já a notícia de que o Senado aprovou a criação de uma comissão de senadores que deve ir até o Vale do Javari para investigar essa questão da segurança lá, a questão também, obviamente, do desaparecimento do Bruno Pereira e do Dom Phillips, mas nós tivemos uma manifestação também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que falou em reação, que o Senado precisa reagir em relação ao abandono, à falta de segurança nessas terras indígenas, não é isso? Nessa região do país, a questão das invasões à terra indígena é um grave crime que está ocorrendo, apresentando uma série de riscos. Nós estamos vindo nesses dias todos com notícias e coberturas e fontes que conhecem a região. A gente está trazendo por esse viés, chamando a atenção de que é uma situação extremamente grave que aconteceu. É o 9º dia de buscas, né, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips naquela região. No entanto, esta é uma rotina cotidiana das pessoas que moram lá, né? Todos esses riscos apresentados no sumiço desses dois. E a voz do Rodrigo Pacheco traduz bastante todo esse cenário. Você tem aí o áudio, é bom a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Vamos lá, a gente tem que falar do Rodrigo Pacheco, vamos colocar para o nosso ouvinte acompanhar. Não por esse acontecimento apenas, mas por todo o contexto de um Estado paralelo que se impõe num lugar e que infelizmente o Estado brasileiro não consegue preencher suficientemente, é motivo de alerta e de reação do Senado Federal. Hoje pela manhã eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, que me telefonou a respeito também desse tema, externei a ele, como externo aos senhores aqui hoje, a nossa enorme preocupação, grande indignação, para além do sentimento de solidariedade com as famílias de Bruno Pereira e de Dom Phillips, e disse que nós precisamos reagir. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Comissão de Meio Ambiente do Senado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado devem se organizar para poder se fazerem presentes, para identificarem quais são os reais problemas, diagnosticar esses problemas. E não é uma questão política, não é algo que se moverá ou que se fará em torno de críticas ao governo federal de agora ou a outros governos federais. Mas nós precisamos, no Senado Federal, nos colocarmos ao lado das forças policiais, das forças armadas, do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio, identificando quais os problemas que se tem nessa região para o enfrentamento desse crime organizado, como o Congresso Nacional, em especial o Senado da República, pode contribuir com o ajuste de normas e de leis, com a definição orçamentária, com a realização eventualmente de concursos públicos, o que precisa ser feito para que o Estado brasileiro esteja presente nesta região, nesses estados, para coibir que o Estado paralelo possa se implantar e prevalecer com o domínio sobre esses povos, sobre essa sociedade, sobre essas comunidades. Muito bem, Rose. Está aí então o áudio do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falando sobre o que o Senado deve fazer na concepção dele em relação a este tema. Na minha opinião, Rafael, Ediene e ouvintes, é um discurso que está à altura do que exige o cargo de presidente do Senado, o cargo que ele ocupa. Ele vai para além, vai exatamente no ponto, não fica só na gravidade do desaparecimento do Bruno Pereira e Dom Phillips. Eu não falo só para diminuir a importância deste acontecimento, muito pelo contrário. Por que Bruno e Dom Phillips resolveram arriscar a vida deles naquela região? Qual era a razão disso? Era justamente dar atenção a esses problemas que estão invisíveis. Então, não se justificaria que toda essa atenção para o Vale do Javari, tudo que está sendo demonstrado para o mundo inteiro, mais uma vez ficasse debaixo do tapete. Rodrigo Pacheco é um homem público que vem a público, né, falar a respeito da consciência
que ele toma a partir desses dados que estão demonstrados. E isso, lamentavelmente, não está presente na maioria dos discursos. Aliás, eu não sei qual é o outro discurso que tratou o tema com esta precisão e com esta importância. Infelizmente, nós estamos aqui em todas as esferas representados por pessoas que têm uma baixa qualificação de compreensão de Brasil, uma baixa qualificação de compreensão do que exige seus cargos. Na minha opinião, o discurso de Rodrigo Pacheco dá, sim, a conotação necessária do que é preciso para o cargo que ele ocupa, né, para a compreensão do que está, de fato, acontecendo nessa região. E quando a gente fala nessa região, minha gente, nós estamos falando de Amazonas. Então, é bom que a gente estranhe também por que as pessoas que nos representam em outras esferas do poder, inclusive em Brasília, não estão com este mesmo discurso. Não estão vindo à frente demonstrando essa mesma consciência da gravidade do que está acontecendo neste Estado.